Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Diaconisa Silvani, essa manhã, no nome de Jesus, com a palavra do dia, Deus abençoe. Então, a nossa palavra hoje, entrando e deixando o likezinho de vocês, para me ajudar nessa plataforma, no nome de Jesus, amém, meus amados. Estou orando por todos vocês, seja todos bem-vindos, no nome de Jesus, glória a Deus. Então, a palavra do Senhor hoje, para a nossa meditação, é Isaías 38. Amém, meus irmãos? E fala assim, o 3. E disse-lhe, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Glória a Deus, aleluia. Olha que maravilha, irmãos. Aqui é uma passagem maravilhosa que fala do rei Ezequias. Rei Ezequias era um grande homem de Deus, era um rei que se encontrava enfermo. Ele aqui, ele vai falar com o Senhor em oração, em lágrimas, em súplica, porque ele recebeu uma notícia muito ruim, uma notícia que abalou a sua estrutura. O rei não conseguiu estar praticamente falando nos nossos dias de hoje, não conseguiu estar de pé com aquela mensagem, com aquela notícia que ele recebe no seu coração. Ele recebe uma visita, glória a Deus, aleluia, do profeta Isaías. O profeta Isaías era um profeta de Deus, que aonde Deus mandava esse profeta ir profetizar, enviar mensagem, ele ia. Glória a Deus, aleluia. Ele ouvia e obedecia a voz do Senhor. Hoje ainda se encontra na terra verdadeiros homens e mulher de Deus, que quando Deus dá uma mensagem para entregar, a pessoa obedece a Deus e faz o que Deus manda, quando é a mensagem de Deus. Amém, meus irmãos? Quando é a mensagem que vem do coração de Deus, o profeta, ele tem que obedecer, entregar, não profecia da carne. Amém? Então, esse profeta aqui, ele era um que vivia no azeite, que vivia renunciava a todos os prazeres do mundo. Ezequiel era um profeta que vivia na santidade de Deus. Então, aonde ele ia, ele tinha a fama de um verdadeiro homem de Deus, profeta de Deus. Então, o rei Ezequias aqui recebeu aquela profecia de profeta Isaías, e ele temeu no seu coração muito, porque o rei Ezequias, ele conhecia a fama daquele profeta. Sabia que aquela profecia, ela vinha do coração de Deus. E ele aqui ele se volta o rosto quando Isaías vai embora, que entrega aquilo que Deus mandou, ele se volta para a parede e ali ele chora muito, ele fala com Deus no íntimo, no profundo, que o Senhor, ele se volta atrás a sua palavra. Aqui nós podemos ver aonde Deus volta atrás com o que falou. Amém? Porque o Senhor viu a oração do rei, era uma oração de todo o seu coração,
E aqui ele falou, ele reivindicou os seus direitos perante o Senhor. Ele falou assim: lembra-te e peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Ele falou para Deus que andava em verdade e com um coração perfeito, um coração quebrantado na presença de Deus. Quando nós andamos na presença de Deus em verdade, Deus ouve a nossa oração e Deus volta atrás daquilo que ele falou para mim e para você. Aqui, Deus imediatamente, aqui deve ter sido uma oração de 3 ou 4 minutos, Deus responde. Deus não precisa nós estar 5 horas de joelho, quebrando os joelhos no chão. Deus aceita sim uma oração no joelho, aceita, mas que seja uma oração com o coração quebrantado. Aqui, esse rei, quando ele coloca o joelho, não sei nem se ele coloca o joelho no chão, ele vira o rosto para a parede e ali ele fala: Senhor, eu vivi em verdade com um coração perfeito perante ti. Ele era um rei íntegro ao Senhor. Ele vivia na verdade, ele não vivia no engano, ele não vivia enganando ninguém. Aqui era um rei perfeito que vivia na verdade e tinha um coração correto, um coração limpo, regenerado na presença de Deus. É essa oração que Deus recebe. Deus não recebe a oração de murmuradores, oração de pessoas que vivem no engano. O Senhor recebe essa oração aqui, o Senhor volta atrás com a sua palavra, glória a Deus, aleluia, e ele manda o profeta voltar, o profeta volta com a segunda profecia de Deus, que vem do trono de Deus, e Deus aqui responde, acrescentando mais 15 anos de vida. Olha, irmãos, é profunda essa palavra. Essa palavra aqui, ela tem que ser colocada em prática na vida da irmã Silvani todos os dias, da nossa vida todos os dias. Nós temos que andar em perfeição no Senhor, em verdade. O nosso coração tem que ser regenerado na presença de Deus. O Senhor, para responder a nossa oração, nós temos que estar com coração puro, com coração sincero, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa que vive na verdade, uma pessoa que não vive na mentira, que não vive no engano. Esse Deus não recebe, não escuta a oração. Aqui era um rei que vivia na presença de Deus, se doando ao Senhor, rejeitando tudo do mundo. Deus ouve a sua oração em 2 ou 3 minutos e aqui Deus faz o profeta voltar de volta do pátio do palácio. Então foi uma oração sincera de poucos minutos. Deus responde, Deus se arrepende do que falou e volta o profeta com a segunda mensagem para dar para esse rei. Mas foi uma cura aqui rápida, porque essa cura, Deus precisou usar o profeta para ajudar esse homem. Foi uma cura usando coisas materiais, coisas naturais, folhas de figo natural. Deus usou coisas poucas, coisas simples. Deus não deixou o médico, o rei, usar médicos com os remédios caros. Ele aqui usou simplesmente uma folha de figo. Muitas vezes a doença
que nós temos, podemos ser curada com coisas naturais que nós temos a casa. Eu fui criada na casa da minha mãe nos criou nós com chá. A minha mãe usava muito chá e aqueles chás que nós tomava era o melhor remédio que existia para nós naquela época. Até hoje eu uso na minha casa muitos chás naturais que ajudam a gente tirar todo mal, toda doença que o inimigo coloca na nossa vida. Aqui ele usou essa folha de figo, glória a Deus, aleluia, para curar a doença que estava na vida desse rei. Esse rei aqui, ele se recupera. Ele ficou muito triste com essa notícia, porque ele era um rei, que ele vivia no seu palácio, ele tinha dias na presença de Deus e também no seu palácio, administrando o seu palácio. Podemos falar que ele era um pastor, que ele guiava bem o grade do Senhor e ele tomava conta muito bem do seu reinado. Era um rei zeloso, era um rei que estava na presença de Deus, que fazia tudo aquilo que Deus colocava no seu coração. Não era um rei que tinha engano no coração. Era um Deus que fazia a vontade do Senhor. E é por isso que Deus reverteu a situação e curou esse homem. Aqui fala a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ele era famoso, ele foi ainda mais famoso ainda, meus irmãos, porque Deus achou graça nesse rei e deu esse milagre, fazendo esta cura maravilhosa na vida desse rei. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser exemplo de crente como esse servo de Deus aqui, ele foi. Ele era rei, ele tinha tudo do bom e do melhor, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, mas ele era um simples homem de Deus na presença do Senhor. Esse rei, ele ouvia a voz de Deus e Deus ouvia a sua voz, porque nele se encontrava a verdade. Ele era perfeito perante o Senhor. Amém, meus amados? Eu quero orar por vocês no nome de Jesus. Pai, abençoa teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa cada um dos irmãos, das irmãs, Senhor, que vão entrar esta manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixando o likezinho de vocês e quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e um feliz sábado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz.